Olá, pessoal. Eu sou a professora Ana Cristina. Hoje eu vou falar para vocês um pouquinho sobre um assunto que é muito importante na nossa área de atuação da enfermagem, que é a biossegurança. Então vou projetar aqui a tela para que a gente possa visualizar e acompanhar direitinho toda a explicação. Então, pessoal, o que é que nós podemos entender por biossegurança, né? Então, vamos aqui a alguns conceitos, né? Alguns conceitos iniciais. Biossegurança, de acordo com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, é a condição de segurança alcançada por um conjunto de ações destinadas a prevenir, controlar, reduzir ou eliminar riscos inerentes às atividades que possam comprometer a saúde humana, animal e o meio ambiente. Então, o próprio nome, ele já é bastante autoexplicativo. Então, bio significa que vem de vida, e segurança, né, algo que assegura, que deixa seguro. Então, biossegurança seria a vida em segurança, no sentido mais simples da palavra. Então, quais são as formas de aplicar a biossegurança nos serviços de saúde? Nos serviços de saúde, a gente deve sempre estar atentando para a limpeza dos ambientes e superfícies. Então, toda aquela bancada onde a gente realiza o preparo das medicações, a gente deve estar sempre higienizando, sempre mantendo limpa aquelas bancadas, as mãos. Agora, durante a pandemia, a gente viu a importância que é a lavagem das mãos. Então, nos serviços de saúde, a gente tem que estar constantemente higienizando nossas mãos, seja fazendo a lavagem simples com água e sabão, seja fazendo a antisepsia com álcool a 70, quando as mãos não apresentar sujidade visível, certo? Uso de EPIs, o que são EPIs? Equipamentos de proteção individual, e EPCs, que são os equipamentos de proteção coletiva. Então, o que são os EPIs? São todos aqueles equipamentos que a gente usa para se proteger, certo? E esses equipamentos de uso pessoal, né, os equipamentos de proteção individual, como o óculos, a face shield, o capote, a bota, a própria máscara, elas servem também para proteger não só o profissional, mas também para evitar que o profissional transmita algo para o paciente, certo? E tem também o uso de equipamentos de proteção coletivos, né? Que aí entram outros equipamentos que vão estar disponíveis lá nos serviços de saúde. Ainda entra como formas de aplicar biossegurança, o gerenciamento correto dos resíduos sólidos. Então, tem que haver nos serviços de saúde o descarte correto para o material perfurocortante nas caixas adequadas para esse descarte. Tem que haver a separação do lixo comum, que é toda aquela parte de embalagens, papel, todo material não contaminado, né, tem que estar em saco preto, saco de lixo preto, e o lixo infectante, que seria o saco de lixo branco, é o que a gente utiliza, e é todo aquele lixo, todo aquele resíduo que teve contato com material biológico, tá bom? Para a gente assegurar a utilização correta dos equipamentos de proteção individual e o gerenciamento correto dos resíduos, a gente precisa também do treinamento da equipe. A nossa equipe precisa estar preparada para gerenciar corretamente esses resíduos e utilizar corretamente os equipamentos de proteção individual, porque os equipamentos de proteção individual, quando mal utilizados, eles não vão oferecer adequadamente a segurança a que eles se propõem, né? E outra coisa também que seria a criação de um plano de emergência, no caso quando esses equipamentos eles estão insuficientes, eles estão escassos, ou quando a equipe está fazendo mau uso desses equipamentos. E aí,
com relação ainda à biossegurança, a gente tem uma série de precauções básicas ou padrão. O que seriam essas precauções padrão? São normatizações que visam reduzir a exposição aos materiais biológicos e devem ser utilizadas na manipulação de artigos médico-hospitalares e na assistência a todos os pacientes. Então, as precauções padrão são todos aqueles procedimentos, aquelas normatizações que vêm reduzir essa exposição. Então, seria o uso de luva para quando você for realizar procedimentos em que há o contato da mão com o material biológico, seja urina, fezes, secreções respiratórias, secreções de feridas, sangue, né, o próprio sangue, seria o uso de máscara sempre que você tiver exposição, né, a gotículas respiratórias, a partículas respiratórias. Hoje, devido à pandemia da Covid, o uso de máscara é obrigatório em todo e qualquer ambiente, tanto para a nossa proteção como para a proteção do próximo, né? Lembrando que o uso do EPI, ele é indispensável, né? Uma questão de respeito, né? À nossa vida e à vida do cidadão, à vida do paciente que está sob nossos cuidados. E com relação à prevenção de acidentes com material biológico, é um medo que circunda todo e qualquer profissional de enfermagem, todo estudante de enfermagem, aquele medo de, e se eu me furar, e se eu me acidentar com material biológico, com uma agulha que estava no paciente. Então, nada melhor do que a gente trabalhar a prevenção. Então, a prevenção da exposição do profissional, do estudante, ao sangue ou a outros materiais biológicos é a principal medida para que não ocorra contaminação por patógeno de transmissão sanguínea nos serviços de saúde. Então, o uso de luva é indispensável, ter o cuidado de não reencapar a agulha após a realização do procedimento, porque nesse ato de reencapar, você pode acabar perfurando a sua mão. Então, são alguns cuidados. Lembrando que a gente deve considerar todo paciente como potencialmente infectado. Então, não existem algumas patologias que a gente nem pode destacar no prontuário que o paciente tem. Então, a gente deve ter cuidado com todo e qualquer paciente, porque às vezes nem ele mesmo ele sabe se ele tem alguma doença infecto-contagiosa que possa transmitir ao profissional. Então, o cuidado nunca é demais, a prevenção nunca é demais. Existem medidas de prevenção que devem ser utilizadas na assistência a todos os pacientes, quando há manipulação de sangue, secreções, excreções, contato com mucosas e pele não íntegra. Essas são as precauções básicas. E não depende do diagnóstico definido, é independente do diagnóstico ou presumido de doença infecciosa, certo? Então, é uso de equipamentos de proteção individual, manipulação e descarte de material perfuro-cortante, certo? Então, tem que ter muito cuidado com a manipulação do material. Então, usou a agulha, descarta sem reencapar. Descarta onde? Na caixinha de perfuro-cortante, que é adequada para receber esse material. Então, quais são esses equipamentos de proteção individual? A gente tem alguns básicos, né? Que no caso, a luva. Nesse caso aqui, a gente está falando da luva de procedimento. Não é a luva estéreo. A luva estéreo, ela só é utilizada quando há necessidade de realizar um procedimento estéreo. Por exemplo, um curativo, a instrumentação cirúrgica. Nesses casos, há necessidade de luva estéreo, porque a luva ali, ela, além de nos proteger, ela vai estar protegendo o paciente que vai estar ali exposto aos nossos cuidados, tá ok? Então, a luva de procedimento, ela deve ser usada sempre que há possibilidade de contato com sangue, secreções e excreções, como mucosas ou pele não íntegra, certo? Então, por exemplo, se você vai aferir uma pressão de um paciente, há necessidade de colocar luva, só vai haver necessidade de usar a luva de procedimento caso o paciente esteja com pele não íntegra,
tá? Se a pele estiver íntegra, você não há necessidade de usar a luva de procedimento. A gente tem que ter também o uso racional de todos esses equipamentos de proteção individual para que não falte futuramente no serviço de saúde. Máscaras, gorros, óculos de proteção. A máscara hoje é indispensável para tudo. A máscara cirúrgica simples, em procedimentos que não vão entrar em contato com gotículas, e a máscara PFF2 ou N95, quando você vai entrar em algum procedimento ou quando você trabalha em setor que há exposição constante a gotículas, né? O gorro para proteger o cabelo, a gente, principalmente as mulheres que não tem esse costume de lavar o cabelo, né? Tem que ter muito cuidado de sempre usar o gorro. Ao terminar o plantão, ao terminar o expediente, tomar o banho, lavar o cabelo, porque no cabelo, nas unhas, a gente leva muitos micro-organismos, né? O óculos de proteção, ou a face shield, que protege todo o rosto, né? Então, todos esses equipamentos, a máscara, o gorro, os óculos, o face shield, devem ser usados quando há possibilidade de respingo de sangue ou outros fluidos corpóreos nas mucosas da boca, nariz e olhos. O capote, que é aquela veste, ou mesmo o jaleco com mangas compridas, né? O jaleco também serve de equipamento de proteção individual. Ele deve ser utilizado quando há possibilidade de contato com material biológico. Então, se você vai fazer uma mudança de decúbito, um banho no leito, o paciente ele pode defecar, pode ter ali secreções, né? Se você vai realizar uma aspiração no paciente, então, todo contato, todo tipo de procedimento que você possa vir a ter contato com o material biológico do paciente, você deve também estar utilizando o capote ou o jaleco por cima da roupa que você já está vestido. E as botas impermeáveis é para a proteção dos pés quando você está em locais úmidos ou com quantidade significativa de material infectante. Lembrando que a bota quando há essa questão dos locais úmidos, mas é indispensável em qualquer serviço de saúde o uso de sapato fechado, certo? Sapato totalmente fechado, por quê, gente? Porque evita o contato, às vezes pode ter respingo de sangue ou de material biológico lá nos seus pés, e se você tiver com uma chinelinha de dedo, ou se você tiver com um calçado que permite a absorção desse líquido, né, desses fluidos, então você pode acabar se contaminando. Então, sempre é imprescindível calçado fechado nos serviços de saúde, né? Então, gente, essa foi a nossa aula para esse AVA sobre biossegurança. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, nós estamos à disposição para esclarecer e vamos responder a questãozinha lá do AVA para que vocês possam ter a nota atribuída, tá bom? Um grande abraço.